Existe um som que nossos ancestrais brasileiros temiam mais que trovões, mais que o rugido da onça-pintada. Era um uivo que vinha da escuridão total, quando o fogo do acampamento já estava baixo e as crianças tentavam dormir. Eles, Otinam, nome para quem fazia aquele som. Chamavam apenas de os fantasmas que caminham. Mas hoje, nós temos um nome e temos seus ossos. Este é um dos segredos mais bem guardados da paleontologia brasileira. Enquanto todo mundo fala dos tigres dentes de saber e das preguiças gigantes, uma criatura igualmente aterrorizante passou despercebida por décadas. Nos arquivos do Museu de Zoologia da USP, em caixas marcadas simplesmente canídeos pleistocênicos, repousam os ossos do que pode ter sido o predador mais persistente, mais onipresente e mais psicologicamente desgastante que os primeiros brasileiros enfrentaram. Protoción, Troglodites, o primeiro cão das cavernas. E essa descrição científica esconde uma realidade brutal. Este não era o lobo-guara elegante e tímido que conhecemos hoje. Esta era sua versão dark, amplificada pela pressão de um mundo mais perigoso. Um mundo onde ser grande, agressivo e oportunista não era uma opção, era a única forma de sobreviver. Vamos às especificações desta máquina de sobrevivência. Enquanto o lobo-guara moderno é um especialista em elegância menos pernas longas para enxergar acima da grama alta do cerrado. Dieta onívora focada em frutas e pequenos animais, o Protoción era um generalista do terror, peso e força. O moderno, tembente a 25 kg, construído para eficiência energética. O Protoción, 35 a 40 kg, construído para força bruta. Sua mandíbula exercia uma mordida, estimada em 350 a 400 psi, o suficiente para fraturar ossos longos de animais de médio porte, ou para causar danos catastróficos em um membro humano. Suas pernas eram mais curtas e musculosas, construídas não para maratonas, mas para sprints explosivos, para emboscadas. Esta anatomia conta uma história. O Protoción não estava interessado em ser bonito ou eficiente. Estava interessado em ser efetivo, em sobreviver a qualquer custo. E em um mundo onde humanos começavam a aparecer em seu território, essa efetividade se traduzia em uma relação complicada e perigosa. Seu ciclo de vida era invertido em relação ao nosso. Enquanto os humanos eram criaturas fundamentalmente diurnas, o Protoción era um mestre das sombras. Os dias eram passados em repouso, em esconderijos que vão dar nome a essa criatura. Troglodites, aquele que habita cavernas ou lugares escuros, mas ao cair da noite, o território mudava de dono. Eles não caçavam como os grandes felinos, com uma investida solitária e poderosa. Eles caçavam como um time, como uma unidade coordenada. Evidências de seus parentes evolutivos na América do Norte sugerem que podem ter tido uma estrutura social complexa, talvez em pares ou pequenos grupos familiares cooperativos. A comunicação era a chave. Enquanto humanos ao redor do fogo conversavam com palavras que estavam apenas se formando, os Protoción tinham uma linguagem própria de grunhidos baixos, estalidos e uivos modulados. Aqui chegamos ao cerne do terror. O Protoción não via os humanos como presa principal. Um animal de 40 kg prefere uma anta ou um veado com centenas de quilos de carne, mas via os humanos como oportunidade, como competidores e como fontes de recursos fáceis. Acampamentos humanos eram para eles o que um restaurante com lixo fácil é para um urso urbano hoje. Restos de carcaças não totalmente aproveitadas. Sobras. Roubar essas sobras era muito mais seguro que caçar um animal perigoso. Mas essa linha entre carniceiro oportunista e caçador é perigosamente tênue. E em noites escuras, com fogueiras fracas, quando a fome apertava os predadores, essa linha poderia ser cruzada. Ossos humanos em sítios como Lagoa Santa, com marcas de dentes que combinam com o tamanho e espaçamento do Protoción, são raros.
mas existem. São o registro silencioso e sombrio de encontros que terminaram mal, de noites em que o equilíbrio precário entre espécies se quebrou. Então, o que aconteceu com estes fantasmas? Como um predador tão bem adaptado, tão persistente, desapareceu. Enquanto seu primo mais frágil sobreviveu, a resposta é um duplo golpe: mudança climática e pressão humana. O protoção era um produto do Pleistoceno, um mundo de florestas úmidas, grandes herbívoros e nichos ecológicos específicos. Quando o clima começou a mudar no final da Era do Gelo, esses ecossistemas se fragmentaram. Menos presas grandes significavam menos carcaças para limpar. E havia o fator humano. Nós não éramos presas passivas, éramos competidores inteligentes e agressivos. Nós também queríamos as mesmas presas. E pior, começamos a ver o Protocion não apenas como um incômodo, mas como uma ameaça ativa aos nossos acampamentos, às nossas crianças. Em um jogo de números e organização, uma tribo humana coordenada tinha vantagens sobre um pequeno grupo de canídeos. A pressão foi constante, implacável. Geração após geração, o mundo dos fantasmas foi encolhendo, até que um dia os uivos cessaram para sempre. O Protocion troglodytes desapareceu. Seus ossos viraram pó, depois fossilizaram, depois foram desenterrados por cientistas. Mas será que seu eco sumiu completamente? Por que histórias de cães infernais, lobisomens e fantasmas que uivam são tão universais nas culturas indígenas brasileiras? Por que, ainda hoje, para quem vive perto de áreas selvagens, o uivo na noite escura causa um frio na espinha que a razão não consegue explicar totalmente? Talvez parte dessa resposta esteja escrita não em ossos, mas em nosso próprio código genético, em memórias ancestrais de noites sem luz elétrica, onde cada sombra podia ser morte, onde o uivo não era apenas um som da natureza, mas um aviso. Você não está no topo da cadeia alimentar. A noite não pertence a você. O Protocion foi extinto, mas o medo que ele ajudou a esculpir em nossos ancestrais, esse medo talvez nunca tenha nos deixado de verdade. Ele apenas se transformou, se escondeu em cantos escuros da nossa psique. E às vezes, em noites muito escuras e muito silenciosas, ele ainda sussurra. Este foi o Protocion, um dos muitos fantasmas do Brasil pré-histórico. Quer que desenterremos outro?